Vai começar a gravar. Deus abençoe a todos vocês que estão aqui vendo este vídeo, certo? Desde já que Deus abençoe. Eu gostaria de falar sobre chamada de Deus. Agora, eu gostaria de falar isso, que é um tema muito firme, muito forte, e que não se resume em pouquíssimas palavras, né? Então, eu gostaria de falar isso em etapas, e nas etapas que eu fosse falando, para começar abrindo com chave de ouro, gostaria de falar sobre a chamada de Jeremias, não é? A chamada do profeta Jeremias está escrito aqui na Bíblia Sagrada, no capítulo 1, versículo do 1 em diante, que nos diz a seguinte expressão: Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativo ao 5º mês. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não diga sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Só até o versículo de número 8. Meus queridos que podem me observar agora, através deste importantíssimo meio de evangelização, né? Comunicação que é a internet, eu gostaria de dizer a vocês o seguinte: a chamada de Deus, contrário da chamada humana, não é uma chamada corrupta, né? Porque assim, quando Deus elege para a obra, Deus trata, Deus dá sabedoria, Deus capacita, a pessoa cresce sem pisar em ninguém, a pessoa cresce sem ultrapassar na frente das outras pessoas. Quando a de Deus é algo divino e não depende de decisões humanas, é o próprio Deus quem elege, é o próprio Deus quem chama. E qual a diferença da chamada de Deus e a do homem? A de Deus ela é divina, santa e justa, e a do homem ela é corrupta. Por exemplo, qualquer um hoje pode ser pastor, só basta ter um curso de teologia, aprender hermenêutica, exegese, entender da legislação de Israel e sobre questões que a teologia abrange. Vale a pena lembrar e salientar uma coisa: eu não sou contra a teologia. Aliás, eu dou até conselho para quem quer fazer de fato e tem condições, faça. Agora não pense que a chamada de Deus depende única e exclusivamente disso. A chamada do Senhor não depende única e exclusivamente de um curso teológico. A chamada de Deus não depende de qualquer outro diploma que você possa portar, como cursos de capacitações. Não, isso é algo divino, é Deus mesmo quem faz com que você chegue até onde Ele quer. Qual a diferença de uma chamada de Deus para uma chamada humana? A chamada de Deus, irmãos, a pessoa que é realmente chamado por Deus, ele não pisa na igreja, ele não maltrata os outros obreiros, ele não se passa a fazer testes imbecis, como algumas pessoas costumam fazer, né? Pisam em obreiros para saber se esses obreiros têm ou não chamada de Deus. Quer dizer, essas imbecilidades ficam para essas pessoas que têm chamada de homens. Porque quem tem chamada de Deus não se passa para estar fazendo essas idiotices, não é? Quem tem chamada de Deus não pisa na igreja, não maltrata, pelo contrário, respeita, trata os membros bem. Quem tem chamada de Deus se preocupa realmente com a igreja, em seu sentido espiritual e material também. Quem tem chamada de Deus de fato, cresce sem pisar nos outros, cresce sem ser babão de pessoas que se sentem em cadeira de honra, certo? Quem tem chamada de Deus não cresce pisando em ninguém, não cresce por meios ilícitos, por meios errados, não cresce, como é que eu posso dizer, dessa maneira desonesta, né? Brigando por cargo. Agora eu lhe faço uma pergunta: quem Deus chama, Deus ele capacita, forja, dá as ferramentas e ensina essa pessoa a manusear.
E quem Deus não chama só dá dor de cabeça, irmãos. Para vocês terem uma ideia, quem sobe sem ter chamada de Deus não só dá dor de cabeça aos irmãos, não. Dá dor de cabeça também aos próprios que se sentam em cadeiras de honra. Aí você se pergunta, então por que pessoas que não têm chamada crescem? É simples, porque a obra de Deus está tendo um crescimento muito bom. E tem pessoas que relaxaram naquele bom exercício de rogar ao Senhor da Seara. Então, se roga ao Senhor da Seara, com certeza Ele envia, mas Deus é aquele que trabalha como Ele quer. Nem sempre Deus envia no tempo que a pessoa pede, mas é em um tempo futuro. Mas para isso Ele capacita, dá graça. E nem todo mundo quer pagar o preço. Essa que é a realidade. Tem muitos ministérios que hoje pagam preço porque não quer pagar o preço diante de Deus, para que Deus possa escolher obreiros para jogar lá no seu ministério, para que sejam bênção, para que sejam vínculo de bênção. E o que acontece? Por não ter esse bom hábito de orar, de pagar o preço para que Deus de fato levante o obreiro, aí levanta todo tipo de lixo, meu amigo. E quem sofre é a igreja de Cristo. Medite nessa frase. Já ouviu falar em entidades? Quem não tem chamada de Deus age como um, meu irmão. É bronca, é dor de cabeça, é atrapalho. Para vocês terem uma ideia, essas pessoas são responsáveis por 80% a 70% dos males que acontecem na igreja. Má administração e entre outras corrupções. Por quê? Porque não tem chamado. Agora, para as pessoas que têm chamada de Deus, eu tenho uma palavra de Deus para você. Não pise em ninguém, não passe na frente dos outros, não se corrompa por nenhum cargo, não deixe que o cargo suba a sua cabeça como um tudo para você. Honre primeiramente a Deus, honre Deus acima do cargo. Você que realmente tem chamada de Deus, certo? Peça para que Deus forje o seu caráter, peça para que Deus forje a sua personalidade, peça para que Deus de fato trabalhe em seu coração, para que você não possa embarcar em caminhos errados como muitas pessoas embarcam. Se você amar Deus acima, louvado seja Deus. Se você amar a Deus acima, louvado seja Deus, do ministério, Deus te honrará e dará um ministério a você muito abençoado. Agora, se você amar o ministério acima do seu Deus, o seu ministério será um fracasso. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que pensam que o ministério, com todo respeito, são anjos com 2 pares de asa e uma auréola, né? No meio do ministério acontecem tantos erros, meu irmão, que se Deus te revelasse e sem te dar a graça do Espírito dele, era capaz de você se desviar do Evangelho. Ou até mesmo de você sair desse ministério e ir para outro ministério. Deixa eu te dizer uma coisa e quero que você preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Se você honrar a Deus acima do ministério, com certeza você vai ser um bom obreiro, você não dará dor de cabeça ao seu ministério, e você será uma bênção na igreja onde você está. Aí você me faz uma pergunta, e se eu honrar o ministério acima de Deus, por que o meu ministério vai ser um fracasso? Porque o ministério é composto por homens, e homens falham, homens erram, e homens cometem deslizes. E todo obreiro que vai pelo ministério e se esquece de Deus, ele desliza também, ele erra, ele peca, e ele vai no mesmo caminho tortuoso. Eu não estou falando mal do ministério, nem muito menos eu estou ferindo nenhum ministro, nem muito menos eu estou aqui querendo expor ninguém, nenhum ministro ao ridículo. Mas o que eu estou dizendo para você é, Deus quer que você honre Ele acima de tudo e acima do próprio ministério. Você fazendo assim, você terá um ministério muito abençoado. Deixa eu te dizer uma coisa e quero que você preste bastante atenção. Jeremias foi predestinado por Deus a ser profeta. Não é diferente nos dias de hoje, não. Se Deus realmente tem um plano na sua vida para ser um pastor, um presbítero, um diácono, um evangelista, você há de chegar lá, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, não seja um vínculo do mal, mas deixe que Deus te promova e te coloque lá ao seu tempo. É só essa palavra e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.